bem-vindos a mais um vídeo do canal Rômulo PQD, moleque. Não é um parapente, não é um paramotor. Esse bagulho aqui é um ultra leve. É, meu irmão, o bagulho é voar em tudo que é bagulho que voa. Galera, e pra falar com propriedade sobre o assunto, eu vou chamar aqui o Natan Marchon. Fala aí, galera do canal Rômulo PQD. Estamos aqui para poder apresentar para vocês o ultra leve. Para quem não conhece, o ultra leve é uma aeronave leve, abaixo de 200 kg. Esse aqui é um Fox 2. Tá bem, é uma aeronave bem conceituada, né? Os ultra leves aí. O pessoal costuma olhar assim, acha perigoso, não sei o que. Mas não, a aeronave é bem segura. O projeto dela é bem consolidado, bem construído. Foram fabricadas 500 unidades desse tipo de aeronave. E esse motor, qual a potência dele? Esse motor tem 65 cavalos, é um Rotax 582. Ele é 2 tempos ou 4 tempos? Ele é 2 tempos, né? É um motor super leve, ele pesa apenas 54 kg, do jeito que tá aí completo, com caixa de redução, hélice, escapamento. Então é um motor que te entrega relação peso e potência, te dá muita potência para pouco peso. É ideal para o ultra leve básico. Muita gente aí costuma colocar motor 4 tempos, mas só que acaba perdendo um pouco a eficiência no voo por ficar muito pesado. Tem um outro ali que eu vi também, que a asa, esse aqui é tipo um tecido. Sim. E tem um outro ali que a asa é rígida. Cadê? Sim. Ah, não é nem... Mas é ultra leve também? Sim, é ultra leve também. Porque acontece, tem esse aqui, os primeiros ultra leves vieram com esse tecido de daco, que é o mesmo tecido da vela de barco. Isso, tipo assim, eu sou do parapente. Isso aí vai ficando poroso com o tempo, ele começa a passar ar igual o parapente ou não? Não, não passa. Nem com o tempo, com desgaste, com exposto ao sol? Com o tempo vai desgastando sim, certo? O certo é você fazer a troca a cada 10 anos. 10 anos. Se você manter ele bem conservado, né? Se você não cuidar dele, ela acaba antes e acaba tendo feito a troca anteriormente. Mas esse modelo aqui é interessante, é o seguinte: é o pano duplo, tem embaixo e tem em cima. Os primeiros ultra leves, eles só tinham só o de cima, e aqui embaixo é aberto. Essa asa dupla, essa pano dupla, te dá maior segurança e te dá maior velocidade. Você reto, o ar passa mais rápido, então fica melhor. Tem a asa rígida também, são as aeronaves enteladas, como essa aqui. E esse aí, ele é considerado um ultra leve ou ele já é um avião? Hoje em dia é considerado uma aeronave leve esportiva, por ser acima dos 200 kg. Antigamente era considerado como ultra leve avançado. Hoje em dia todo mundo continua falando ultra leve avançado, porque mudou recentemente essa categoria. Essa asa aqui é uma asa entelada, de tela, bem mais rígida, você pode ver. Esse avião é projetado para voar mais rápido, uma aeronave projetada para voar mais rápido e é mais sofisticado, né? Uma aeronave mais avançado mesmo. Você tem maior espaço aqui dentro, você pode fazer uma viagem, melhor instrumentado. Esse avião, ele tem transponder ou não? Esse aqui não tem transponder, é apenas rádio. Esse aqui. E esse é 4 tempos? Né? Esse é o motor 4. Esse motor, engraçado que é interessante, é o seguinte: esse motor é um motor Suzuki Samurai, no Jeep. O pessoal conhece um Jeepzinho com motor Suzuki Samurai. Acho que, se não estou enganado, ele tem 90 cavalos. Eu acho que tem 90 cavalos esse motor aqui. Você, como piloto de ultra leve, tu acha mais confiável voar num motor 4 tempos ou voar no motor 2 tempos? Pô, essa pergunta é meio polêmica. O pessoal tipo, eu prefiro voar no motor aeronáutico, né? Eu sei que aí muitas pessoas fazem modificações, né, e conseguem fazer uma modificação bem feita, né, para conversão de automotivo para aviação, né, e fica bem legal. Eu mesmo já voei com motor Volkswagen, é super seguro. Esse aqui não é de aviação especificamente? Não, esse aqui é um motor automotivo. Foi feita a conversão dele, ele está voando já há um bom tempo, né, já tem mais de 100 horas. Já está bem consolidado esse motor aqui, né? Só que é complicado você ter um mecânico à disposição para poder ficar mexendo, fazendo as modificações, do que um motor aeronáutico, que é o Rotax, né? Rotax é aeronáutico. O Rotax é aeronáutico, entendeu? Então já tem os mecânicos que são credenciados da Rotax, né? Que já saibam mexer, já tem é um motor que foi desenvolvido já há mais de 30 anos, então já tem uma especialização. Tem especialização. Bem mais eficiente, né, pra voar. Essa antena aqui é só do rádio? Essa aqui é do rádio, entendeu? Bom, pessoal, vamos mostrar aqui os comandos básicos do ultraleve. Muita gente acha que o comando do ultraleve é diferente do avião, mas não, é igual, é a mesma coisa. Aqui temos o manche, né? Aqui você cabra, você sobe. Puxou, sobe, pra frente, desce, né? Aqui, aproveitando aqui a manete de freio, né, pra você frear aqui.
né? Freio a disco, moleque. Tá com freio a disco essa aeronave, ela foi equipada recentemente com freio a disco, né? Te dá uma eficiência boa para poder, tanto para decolar, tanto para pousar, que você pode segurar no freio, acelerar, aplicar mais potência, ele segura, ele solta, ele sai lançado, né? E vamos lá, aqui tem a aceleração, acelerador, mais de acelerador, para frente você acelera, né? Você pode deixar aqui, para decolar você usa 100%, né? E sempre decola de full. Sempre decola de full. Aí logo que você subiu, você já pode reduzir um pouco para 95% a 90%, né, e manter. Aí você ganhou uma certa altura, 500 pés, já pode ir reduzindo mais um pouco e vai reduzindo aos poucos, entendeu? Entendi. Eu tô vendo que aqui atrás tá mexendo também. Então, o que eu entendi aqui que é como se fosse um avião de autoescola aqui. É conjugado, né? São os dois, né? É igual autoescola. Você acelera na frente e acelera atrás também. Entendi. Por quê? Para você poder dar instrução, né? O cara que quer aprender a voar, um ultraleve, qualquer aeronave, a maioria das ultraleves tem duplo comando. Entendi. Né? Para poder se dar instrução. Então você tem a mais de acelerador aqui. Aqui você tem o flap que te gera sustentação na asa. Aqui, ó, esse dispositivo aqui atrás. Mexe ali para nós. Ó. Esse é o flap. Esse é o flap. Aqui tá full flap para você. O flap é para você decolar e pousar, certo? E os aparelhos aí de instrumentos. Os instrumentos de... Instrumentos aqui nós temos os instrumentos básicos, que é o RPM, né, rotação do motor. Esse motor ele chega a 6.200 RPM na decolagem, né? Por tratar um motor 2 tempos, ele chega a essa rotação toda, né? Bastante RPM. E você voa normalmente em 5.000 a 5.200, né? Vai depender também do peso, do quanto você está de combustível. Se estiver muito pesado, você vai ter que voar um pouco mais acelerado. Aqui temos o airspeed, né, que é o velocímetro, está em quilômetros. Normalmente você vê em milhas, esse aqui está em quilômetros. Esse avião decola com 55 km por hora, já está saindo do chão, ou até menos. Vai depender da condição do tempo, do vento também. O altímetro está em pés, tá? Aqui é 1.000 pés, 2.500, 2.000. Aqui temos a temperatura d'água, né, que você tem que ficar monitorando aqui a temperatura d'água. E ele voa tranquilo aqui, temperatura? Ele voa com 80 graus. O certo é você voar com 70 a 80 graus. Entendi. Beleza? Em lugares mais frios, normalmente você trabalha um pouco menos, entendeu? 65. Para baixo pode, o que não pode é trabalhar muito quente. Não pode chegar a 90, entendeu? Entendi. Aqui nós temos taxa de queda. Vertical speed, que é um climb, né? Que ele te mostra se está subindo, se está descendo o avião. Então, galera, isso aqui é como se fosse o nosso variômetro do voo livre. Então, o piloto, através disso aqui, ele sabe se está subindo ou descendo a aeronave. É isso mesmo, Natan? Exatamente. Aqui 500, 100 pés. 200, 300, 500 pés por 500 pés por minuto. Exatamente. Entendeu? Então, mais outros instrumentos que temos aqui, temos o orímetro, que é muito importante para saber o tempo do motor. Exatamente. Acontece, na aviação não é medido em quilômetros, é medido por hora. Então, tipo, o motor tá ligado em solo, já tá contando. Se ele rodou o motor aqui, o orímetro já tá rodando, já tá contando. Para poder ser feitas as revisões, né? Você olhar na tabela de manutenção da Rotax, você vai olhar lá, tem revisão de 2 horas, 2 horas e meia. Igual, eu tô na ideia de fazer um voo contigo aqui. Eu tô vendo que esse motor aí tá com... Isso ali é 100 ou é 1000? Quantas horas? Na verdade o orímetro tá com 1022 horas. 1022 horas. A pergunta que não quer calar. Foi revisado essa porra? Foi. foi revisado aí, foi feita a revisão de 100 horas desse motor, né? O motor tá com umas 15 horas, né? Voou pouco, né? Ó, foi feita a revisão de 100, ele tá com 1000, será que eu devo voar? Na verdade esse orímetro aqui é dessa aeronave, né? Desde que ela que ela foi construída, né? Então quer dizer, a aeronave que já voou bastante, 1000 horas, né? É muita coisa, né? É hora de aposentar ela? Não, porque ela já foi reformada. Pode falar a verdade, eu fico no chão tranquilo. Essa aeronave foi revitalizada, já foi reformada também algumas vezes, né? Então, com o passar do tempo vai fazendo retrofit da aeronave, todo avião tem que ser feito o retrofit, né? A reforma, né? E aqui temos o Magneto 1, Magneto 2, né? Que são 2 velas por cilindro no motor lá. Esse avião, você desligar um magneto, você continua voando com outro, né? Ao contrário do platinado, que você não tem magnetos, né? E aqui temos a bomba elétrica, para você utilizar ela para poder... Vou até ligar aqui. Não vou ligar o motor não, tá, gente? Aqui você injeta combustível lá no carburador, para poder... O que acontece? Tem uma bomba pneumática do motor, certo? Só que aqui é uma redundância. Na aviação tudo tem que ser redundante. Se tiver uma falha na bomba pneumática do motor,
você tem essa bomba elétrica para continuar jogando combustível, entendeu? Eu mesmo já tive uma pane, vocês podem ter acessado no meu canal lá, a primeira pane de ultraleve, com ultraleve. Vai estar na descrição desse vídeo aqui essa pane que ele teve aí, porque a galera se amarra. O pessoal gosta de ver lenha, né? Então eu tive essa pane justamente por não ter essa bomba elétrica, entendeu? E só tinha, deu pau na bomba mecânica e o motor acabou parando. Então ela é muito importante para decolagem, né? Se tiver uma pane na decolagem, você continua mantendo o motor. Aqui tem um farol que é na frente aqui. Não sei se vai dar pra ver. Vai dar pra ver que é um farol de LED, é bem forte. E o farol tá maneiro, hein? Farol de LED, né? Esse farol, ele serve mais para sinalização de outras aeronaves ou presta para pouso? Não, só sinalização, entendeu? Porque de longe você vê que tá vendo um objeto, né? Aqui é um farolzinho de painel que a gente colocou aqui mesmo de onda, né? Para poder enxergar melhor, caso tiver um pouco escuro. Aqui nós temos o intercom para comunicação. Você liga aqui, você comunica com o passageiro, né? Qual a média de consumo por hora de um aviãozinho desse? Desse motor aqui varia entre 15 a 16 litros por hora. 15 a 16 litros por hora. Se você, em cruzeiro, cruzeiro que significa que você esteja no regime de potência de cruzeiro para manter. Para você manter, por exemplo, você vai para outro lugar, você vai manter ali 5.000 RPM e vai seguindo. Então você vai consumir isso, 15 a 16 litros por hora. Agora, se você ficar decolando, pousando, você vai consumir mais, vai consumir 18, 19, entendeu? Esse avião, ele tem uma autonomia de 3 horas, né? Com esses 2 tanques de 20 litros, entendeu? Tu acha que com 3 horas, quantos quilômetros em linha reta tu acha que voa? 250 quilômetros. Você voando na média de 90 km por hora, 100 km por hora, né? Você vai chegar facilmente a 250, vai ultrapassar. Nós colocamos na aviação, a gente coloca sempre arredondo, né? Então a gente joga para baixo para poder manter seguro. Claro, você pode, se tiver com vento de cauda, você pode fazer 300 km. Entendeu? Tu tá com um projeto aí, com ideia de ir para São Paulo voando nele, certo? Certo. É esse aqui mesmo? Esse avião aqui mesmo. Quantos quilômetros dá em linha reta até São Paulo? Então, nós vamos até Biritiba Mirim, que daqui em linha reta dá 180 km. Aí lá tem um local já para abastecer? Nós vamos ter que abastecer 2 vezes, né? A gente não quer, na aviação você não pode ir no limite, né? Tem que trabalhar com segurança. Trabalhar com margem de segurança. Então, nós vamos pousar em Resende, daqui para lá dá 1h30. É lá onde tem o paraquedismo. Isso, lá onde tem o paraquedismo. Vamos reabastecer, vamos encher o tanque novamente. Vamos seguir para Taubaté. Lá tem uma pista lá, e vamos pousar lá. E vamos encher o tanque novamente e vamos seguir para Biritiba Mirim. A maior perda vai ser de Resende para Taubaté. Entendi. Nós vamos voar quase 2 horas, entendeu? E qual o combustível usado? É igual para motor? É uma gasolina pódio com óleo 2 tempos? A maioria das pessoas utilizam a pódio. Mas o certo mesmo, o ideal seria a Avigás, que é a gasolina de aviação. Aqui tá com pódio. Aqui a gente só voa com pódio. Sempre voei com pódio, nunca tive problema. E como é motor 2 tempos, o óleo misturado na gasolina. É o famoso time que tá ganhando não se mexe. Exatamente. Ô Nathan, na verdade, eu não sei se tu sabe, mas Rômulo PQD, eu morro de medo de carona, de passageiro de duplo. Eu não aceito fazer voo duplo de parapente. Eu não vou de asa. Cara, eu sou peidado. A única parada que eu já fiz duplo foi uma parada, o trike, que eu voei com o Fuscão lá em Bertioga, mas ó, na mão. E hoje eu vou confiar aqui no Nathan, porque meu irmão, o cara é monstro da parada, e eu vou confiar em decolar com ele. Falar que eu vou estar tranquilo? Não vou estar tranquilo. Mas não por ele, por mim, porque é medo mesmo eu ter um cagaço dessa parada por alguns motivos. Primeiro, que eu não sou eu que estou pilotando, não que eu saiba pilotar. Outro, que eu não tenho um paraquedas. Ele não deixou trazer meu paraquedas, porque falou que não tem como, porque tem essas paradas aqui, tem o mancha ali, não ia ter como eu usar nem meu paraquedas. Então, meus motivos de segurança ele mandou deixar no chão. Ele falou que garante o avião e garante a manobrabilidade da parada. Tá maior turbulência aqui, vento sudoeste rasgando. Vamos aguardar a condição ficar mais amena, tranquila, para que seja um voo sossegado. Galera, eu acabei de filmar o Ricardinho decolando com um avião que tem feito a propaganda aqui pela região. Eu nunca tinha ouvido falar de avião de som, mas aqui rola um avião de som, ele passa fazendo propaganda e eu fui de moto lado a lado. Vocês vão acompanhar esse vídeo talvez no finalzinho dos extras desse ou no próximo vídeo que eu vou fazer com ele aqui também. Galera, eu vou encerrando esse vídeo por aqui para não ficar muito longo. Eu vou fazer o próximo vídeo voando nesse ultraleve aqui. Vocês, claro, vão acompanhar minha cara de cagaço.
Mas antes de encerrar esse vídeo, eu já queria pedir a todos vocês para ir na descrição do vídeo aqui, se inscrever no canal desse monstro, seguir ele no Instagram. Meu irmão, o conteúdo dele é animal. Eu conheci ele através dos vídeos que ele faz com essas paradas aqui e fiquei encantado com o trabalho do cara. E hoje eu vim aqui conferir de perto. Vai lá no canal dele, fala que veio através do meu canal, que vai ter aquela moral. Se você não conheceu o meu canal ainda, se inscreve no meu canal, compartilha esse vídeo com o planeta e valeu! Até o próximo vídeo!